Oi, hoje vamos falar sobre o complexo Golgiense. Meu nome é Laura Manique e os outros componentes do meu grupo são Micaele, Rafaela Nadine, Wesley e José Vauli. Complexo Golgiense, ou como conhecido complexo de Golgi, é uma organela que se assemelha a uma pilha de sacos achatados, e são as cisternas. Está geralmente localizado na região central da célula, próximo ao retículo endoplasmático. Está presente tanto nas células vegetais quanto nas animais. Isso permite que ambas as organelas desempenhem suas funções em conjunto na síntese e exportação de substâncias. Para começar, foi descrito pela primeira vez em 1898 através da coloração de células com nitrato de prata. Esse procedimento também permitiu comprovar a função primordial do complexo Golgiense, que era o empacotamento e secreção celular. O complexo Golgiense é uma organela membranosa, ou seja, possui membrana simples que delimita seu volume, compostas por cisternas empilhadas e associadas ao retículo endoplasmático liso e rugoso. O complexo Golgiense é responsável pela secreção de substâncias produzidas no retículo endoplasmático e também pode secretar as macromoléculas produzidas por ele próprio, como a pectina. As substâncias produzidas pelo retículo são levadas por meio de vesículas que se fundem ao complexo Golgiense na face cis da organela. Então, elas são transportadas pelo complexo até a face trans, onde serão liberadas. A secreção celular é um importante processo que envolve uma organela denominada de complexo Golgiense. Por causa da relação existente entre a secreção e essa organela, uma maior quantidade de complexo Golgiense é encontrada em células especializadas nesse processo. O complexo Golgiense é uma organela presente em células eucariontes e apresenta-se como uma pilha de sacos membranosos achatados com porções laterais dilatadas, denominadas cisternas. Cada cisterna, apesar de estar bem próxima uma à outra, não apresenta comunicação física entre si. O complexo de Golgi tem papel destacado nas células que produzem proteínas para exportação. A produção de substâncias que serão exteriorizadas e que têm alguma função fora das células produtoras constitui a secreção celular. Os aminoácidos, matéria-prima para a produção de proteínas, entram na célula pela base, rica em agastoplasma, e são empregados na produção de proteínas. Em vesículas que surgem de engastoplasma, essas proteínas se dirigem em vesículas do complexo de Golgi. Finalmente, esses grânulos se abrem e despejam as secreções no exterior da célula. No caso especial das células dos acinos pancreáticos, essa secreção é formada por enzimas digestivas que posteriormente serão lançadas no intestino delgado como componente do suco pancreático. Modificação de proteínas. Muitas proteínas sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso só conseguem desempenhar suas funções se houver na sua estrutura alguma substância não proteica. As chamadas glicoproteicas são proteínas ligadas a açúcares e geralmente desempenham função na membrana plasmática, na interação célula-célula. A adição de açúcares às proteínas e aos lipídios sintetizados no retículo endoplasmático ligado na proteína é um processo chamado de glicolização. Após o processo de síntese proteica, é uma modificação pós-tradicional e é o complexo Golgiense que faz a ligação do hidrato de carbono à cadeia polipeptídica. Além da adição do sulfato às proteínas e aos lipídios, sulfatação, muitas proteínas também operam apenas com sulfatos ligados em sua estrutura. A glicolização terminal das cadeias oligosacarídeas, assim, apenas alguns açúcares incorporados no retículo endoplasmático são retirados no Golgi, como também outros são acrescidos numa sequência determinada pela ação de enzimas situadas nas membranas das cisternas do Golgi. Sua capacidade em alterar significativamente as macromoléculas que transitam pela organela através de uma glicolização terminal sequencial, proteólise específica, sulfatação, fosforilação e adição de ácidos graxos. Bem, eu vou falar um pouquinho sobre os lisossomos. Vou lembrar logo que os lisossomos, ele vem do grego lise, né? Que significa quebra e destruição.
Os lisossomos, eles são umas bolsas membranosas, e essas bolsas membranosas contêm enzimas capazes de digerir substâncias orgânicas. Com a origem do aparelho de Golgi, os lisossomos eles estão presentes em praticamente todas as células eucariontes. As enzimas são produzidas no RER e elas se migram para o dictiossomos, sendo identificadas e enviadas para uma região especial do aparelho de Golgi, onde são empacotadas e liberadas na forma de pequenas bolsas. Coisa também sobre os lisossomos, é importante dizer que eles são organelas responsáveis pela digestão intracelular. As bolsas, que são formadas na fagocitose, na pinocitose, que contém partículas capturadas no meio do externo, elas difundem-se aos lisossomos, dando origem assim às bolsas maiores, onde a digestão ocorrerá. Existem lisossomos primários e lisossomos secundários. No complexo de Golgi, são formadas vesículas que se soltam, originando os lisossomos primários. Esses lisossomos eles ficam no citoplasma até que a célula realize a endocitose, fagocitose ou pinocitose, e englobe algumas partículas externas. Nesse processo, a partícula é interiorizada dentro de uma vesícula, chamada de endossomo, que se funde com o lisossomo primário, formando assim um lisossomo secundário, que é uma espécie de vácuo digestivo. Resumindo, a função dos lisossomos é fazer a digestão intracelular, que pode ser feita de duas maneiras, por fagocitose ou autofagia. Olá, me chamo Micaele e vou falar um pouco sobre a formação de acróstomo. O acróstomo ele é um grande grânulo secretório que rodeia e recobre a borda anterior do núcleo. Ele origina-se do complexo de Golgi da espermática e contém as enzimas necessárias para fazer com que o espermatozoide penetre ou se fusione com a membrana plasmática do óvulo para realizar a fecundação. Na sua estrutura, o acróstomo consiste de dois segmentos, o acróstomo anterior e o segmento equatorial, que também é chamado de acróstomo posterior. Entre esses dois segmentos, encontra-se a chamada zona intermediária. A porção do acróstomo anterior, que se estende além da margem anterior do núcleo, é chamada segmento apical. A membrana acrossômica interna está situada próxima à região anterior do envelope nuclear. Aí nessas imagens dá para perceber um pouco, principalmente no esperma do coelho, dá para mostrar bem o núcleo, essa partezinha amarela mais clara, e nessa parte mais alaranjada é todo o acróstomo. Eu trouxe aqui nessa imagem um exemplo melhor que mostra na parte amarela clara o acróstomo anterior e na parte alaranjada o segmento equatorial. Mais abaixo tem a região pós-acrossômica, a fossa de implantação que envolve o núcleo. Transporte e manutenção. O complexo golgiense também possui a função de transporte e outras funções secundárias. O retículo endoplasmático, apesar de ser outra organela, trabalha em conjunto do complexo golgiense. A membrana plasmática da célula está em constante manutenção por estar em contato com os meios intra- e extracelular. Desta forma, a membrana plasmática pode sofrer mudanças conformacionais, que é a transição entre duas geometrias moleculares, a fim de permitir a entrada e saída de nutrientes. Para isso, precisa que o complexo golgiense envie componentes sintetizados no retículo endoplasmático para suprir a necessidade de moléculas estruturais da membrana, sendo assim um mensageiro ou o correio da biologia. A parede celular de células vegetais é empacotada e enviada pelo complexo golgiense até a região em que se fundem a outras vesículas na célula vegetal. Essa organela também é de grande importância para a produção de polissacarídeos, como a hemicelulose e a pectina.